Olá, estamos de volta com o nosso projeto e dando seguimento à análise da sociedade brasileira. Hoje vamos falar de um grande problema da nossa sociedade, o comodismo. No passado, grandes eventos políticos, como no passado histórico foi o grito de independência do imperador Dom Pedro I, a queda do Império, o imperador Dom Pedro II foi obrigado a deixar o poder, e o golpe militar que abriu a Era Vargas, e mais recentemente passando pelo acontecimento recente mais importante, que foi a ascensão do período militar e sua consequente queda em 1984, findando aí nesse caso um período de 20 anos de domínio. Em todos esses eventos, um fenômeno prevaleceu: a omissão do cidadão brasileiro. Mas isso não é um problema exclusivamente do cidadão brasileiro comum. Esse comportamento ele foi socialmente fabricado, e as raízes desse comportamento comodista elas se encontram no nosso passado colonial. Então, para exemplificar, o passado colonial ele foi alicerçado economicamente em cima do sistema produtivo que utilizava a mão de obra escrava como meio de geração de riquezas, de produtos e serviços, etc. Bom, esse sistema produtivo estabeleceu uma relação de trabalho baseada na escravidão. E, portanto, em função dessa relação, várias ideias, conceitos e preconceitos foram criadas a partir de então. E tão logo esse período findou, essas ideias já tinham sido transferidas dessa relação escrava do sistema produtivo, ela tinha sido transferida para a população na forma de senso comum, de cultura, de costumes, e se estendeu também às altas esferas da nossa sociedade. Porque, nesse sentido, a própria alta sociedade brasileira já tinha sido contaminada pelas ideias preconceituosas geradas pela escravidão. E essa mesma elite, ela passou a doutrinar toda a massa pobre da população segundo os pontos de vista da relação escravas do passado escravocrata. Então, dessa maneira, ao cidadão pertencente à base da pirâmide social, foi criado o hábito de se comportar de maneira passiva e obediente, e, nesse sentido, totalmente vassala. Ou seja, terminada a escravidão, o tratamento escravo não acabou. Ele foi transferido para toda a população, e população essa que foi doutrinada, adestrada e educada para ser servil e para reproduzir o comportamento civil. Algo que você pode muito bem constatar nos dias de hoje ao olhar a maioria da população. Em meio a tantas ocorrências absurdas e que atentam diretamente contra os nossos direitos políticos e sociais, a maior parte da população nada faz. Muito pelo contrário, ela suporta passivamente e silenciosamente todas as manobras irregulares que vêm do alto para baixo. E em raras ocasiões você tem estouros de revolta. E quando essas revoltas elas são manifestadas, isso se dá apenas por determinados setores da sociedade e não pela massa toda. E isso por quê? Porque esses mesmos cidadãos que compõem a maioria, eles foram doutrinados
adestrados e ensinados a se comportar de maneira servil e, portanto, passiva, tal qual eram criados e adestrados os escravos. Na situação do passado, os escravos assim eram obrigados porque existia a relação de poder em que o escravo não tinha direito nenhum, porque ele não era visto como um ser humano, e o senhor de escravo tinha domínio total, porque o escravo em questão era uma propriedade e não se tratava de um indivíduo. Observando esses últimos 30 anos, essa característica pode ser observada, porque de lá para cá, todos os eventos que aconteceram, e até mesmo o evento do golpe militar, pode ser citado como exemplo. Ele não partiu de uma mobilização popular que culminou como conclusão a atitude política que foi tomada em 64, que gerou o golpe. Da mesma maneira, a passagem do período de 64, o fim da ditadura militar, para o início da democracia, não se deu por uma mobilização de toda a população. De uma hora para outra, quem faz parte da minha geração pôde observar isso. De uma hora para outra, estourou movimentos pró-eleições diretas. E esses movimentos eles não foram fomentados, não foram alimentados em função da insatisfação popular ou da mobilização da maior parte da população. Pelo contrário, foi um movimento que veio de cima para baixo, encabeçado pelos líderes políticos que hoje em dia compõem o quadro político que nós conhecemos. Alguns dos quais já morreram, mas a maioria ainda permanece aí. Então, mesmo com esses eventos, o cidadão brasileiro ele teve comportamento nulo. Só reagindo nesse caso, no caso em particular das diretas, ao assédio e à abordagem através dos meios de comunicação das lideranças que estavam se erguendo até então. Essas lideranças é que chamaram a população toda para a rua, e as manifestações que tiveram foram acontecimentos pontuais e não foram consequências de uma população autoconsciente politicamente que, a partir de uma insatisfação, se reuniu, escolheu os seus líderes de própria vontade e colocou seus líderes como cabeças de um movimento negativo. As manifestações que se observam, que fazem parte do registro dos atuais livros de história, elas estouraram de uma hora para outra. E foi um movimento que veio da elite para baixo. Elite essa que ocupa os cargos políticos representativos que nós vemos na atualidade. E em todo o passado histórico, o cidadão brasileiro se comportou como agora, de forma cômoda, passiva, e assim ele o fez porque ele foi doutrinado como um escravo a se comportar de forma passiva e civil. Vendo por um outro lado, o cidadão brasileiro ele também se comporta de maneira omissa, porque no passado havia ainda a ideia da repressão. Isso ainda nos anos 80 era muito vivo na memória dos mais velhos e na memória de pessoas como eu, que eram jovens na época, dos adolescentes e dos jovens com mais idade. Em particular, a geração dos anos 80 era uma geração muito ligada somente ao exercício da sua juventude. Não havia preocupação política nas mentes dos adolescentes e dos jovens. Então, esse comportamento alienado, que foi muito estimulado pelos meios de comunicação, eles moldaram o perfil do atual adulto dos nossos tempos.
pessoas da minha geração, em sua grande maioria, são alienadas políticas, porque foram educadas pelos meios de comunicação a agir dessa maneira. E muita gente, mesmo tendo informação, adota um comportamento omisso e cômodo, porque tem a lembrança do passado, através dos adultos que tiveram a experiência de viver a opressão militar, dos tempos de tortura praticados pelo poder maior. Então, para fugir da opressão que vem do Estado e das elites, que ainda é visto na cabeça da maioria dos adultos como ainda uma grande ameaça, a maior parte da população madura e adulta, que poderia fomentar mobilizações políticas, assim não o faz por medo da opressão que possa vir do alto, através da manipulação, da articulação da elite e do Estado na figura do governo. Então, por esse motivo, também o cidadão brasileiro ele desenvolveu um perfil de comodismo. E aí está o grande problema, porque esse é o maior mal do país. Nós corremos o grandíssimo risco de manter todas as coisas como elas são e como elas vieram se mantendo até o presente momento. Isso porque, com a ausência política do cidadão, através da grande massa popular, exercendo pressão nas autoridades políticas e nas elites, as nossas necessidades elas não serão atendidas. Isso porque as nossas classes superiores e os nossos representantes políticos, eles não vão sentir pressão popular para atender às nossas demandas. E não atendendo às nossas demandas, nós permaneceremos vivendo da maneira que nós estamos vivendo até agora, com carências logísticas em diversos setores da sociedade, com a ausência de participação direta nos rumos políticos e sociais tomados pelo nosso país. E com isso, o país acaba perdendo como um todo, porque toda a estrutura logística do país não sofre alteração, e isso não acontece porque a população não exerce pressão, as coisas vão permanecer do jeito que estão. E se o país não se comprometer em atender às necessidades da população, essa mesma população não terá condições de evoluir, e a população não evoluindo, o país empobrece, e empobrecendo, ele involui em vez de evoluir. Então, concluindo, o maior problema da população brasileira e do país é o comodismo. E a maior solução para esse problema é exterminar esse comodismo e dinamizar a população, colocando ela como protagonista das decisões e dos rumos políticos que deverão ser tomados por esse país. Te vejo no próximo vídeo, um abração e dá um like aí para ajudar a se